Eu vi aquele time de sacanagem, aquele de 75, 74, 76, eu vi. Eu era piá Moleque, ainda. mas te lembro, assim. Mas eu lembro. Manga, Cláudio, Figueroa, Marinho, Vacaria, Caçapava, Falcão, Batista, Carpegiani, que eram, para mim, o melhor de todos era o Carpegiani. Falcão sempre diz isso. Para mim, o craque daquele meio campo não era eu, não era o Batista, era o Carpegiani. Valdomiro, Dario Lula, Valdomiro, Flávio. Eu vi aquele time. Esse é fora. Sim, esse não era humano. O que dizem é que esse time, o torcedor ia para ver quanto que ia ser o jogo, né? Porque sabia que já ia ganhar, dava espetáculo, né? Aquele time era sacanagem, cara. Mas depois... Mudou o futebol gaúcho de patamar aquele time, né? Nos anos 70, e né? o Grêmio não tinha time ruim. Não, né? Claro. Era... Goleiro não tinha nenhum assim que ficou mais tempo, mas era Anchieta, Beto Fuscão, Everaldo, cara, Cacau, Yura, Neca, Renato Tarciso, cara, era um bom time. Era um time, Loivo. Tanto que depois, ali no começo dos anos 80, acaba sendo campeão brasileiro e ganhando Libertadores. Aí aqueles caras foram saindo do Inter, né? Exato. E aí o Grêmio se estabeleceu. Agora, cara, o Inter dos anos 80 e 90 marcou presença. Exato. Como tu diz, marcou presença só. É verdade. E aí em 2000 começou a se estabelecer. Aí foi campeão mundial em 2006, eu estava lá no Japão. Campeão brasileiro, campeão mundial, campeão da Libertadores. Aí ficou até 2010 o Inter... Quando entrou o Gabiru, saiu o Fernandão, o que tu pensou, Brichinho? Puta, não é possível. Eu e todo mundo. Sim, daí eu comecei a arrancar os cabelos da cabeça. O cara pega e toca, e ele bateu no meio do gol, né? Mas o jeito que ele bate na bola é quem conhece, passou né? em cima do goleiro, né, cara? O efeitinho que ele dá, né? Bateu... Cara, então explodiu. Agora, eu tava na concentração, e naquele tempo não tinha essa frescura, não pode falar com o jogador, Sim. não pode falar com o treinador. E eu falei com o Abel antes de eles irem pro estádio, na véspera, a gente falava, conversava. E o Abel tava numa confiança, cara, E esse cara tá achando que vai ganhar do Barcelona. E ele tava tranquilo, ria. Parecia que ele tinha certeza que ia ganhar o jogo. Não tinha responsabilidade, né? Não tinha, é verdade. Ia jogar contra o Barcelona, se perder. Agora, a maior tragédia que eu vi de um time de futebol que se tivesse um buraco no chão se enterrava foi em Abu Dhabi. Eu estava na zona mista. Cara, na boa, os caras passaram, Celso Rotti, os jogadores que já nunca imaginavam que iam sair antes da final, nunca um time tinha saído antes. Acho que teve soberba ali. Cara, o Mazembe, isso que eu tinha medo contra o Fluminense. Que ninguém esperava que eles fossem levar uma blitz daquele jeito do Mazembe. E de repente o Fluminense podia vir e dar aquela blitz e vem Cano e vem o Arias e vem Keno e vem os caras tudo para cima e Marcelo entrando pelo meio. Então, cara, isso aconteceu com o Mazembe, todo mundo esperava, o jogo tá ganho, nós vamos atacar, vamos fazer um gol, daqui a pouco a gente faz outro. E quando viram, o Mazembe veio, fez um e bateu o desespero, e aí quando bate o desespero é bravo. Daí o relógio começa contra. O relógio, e não tem do outro lado um time intenso, os caras corriam, sabiam marcar, a perna pesa, não dá nada, os passes saem errado, e aí o tempo foi passando e o Inter foi eliminado. E eu tava fazendo para o Sport TV e para TV Com, ao vivo, sem parar, na zona mista. Cara, os caras passaram de uniforme sem tirar, eles não conseguiam tomar banho e tirar o uniforme, passavam ali, cara, amarelo, branco, não sei que cor era, queriam morrer. Era aquela camisa vermelha da Reebok com a gola branca larga, linda a camisa. Não tinha o que explicar, não tinha. E os caras queriam morrer, se tivesse um buraco no chão, como fazer um buraco. Cara, eu lembro do semblante do Celso Rotti, que era o cara que ia levar mais porrada, né? Sim.
O Celso Roth ficou anos fora, né? Não podia ter ficado ali depois, né? Não, pelo que aconteceu. É. Mas pelo menos nos deu um título, né? Na Libertadores ali. Foi um momento que só perde pro Mazembe quem ganha a Libertadores, né, Britinho? Então E eu me lembro muito dessa mudança do Fossati pro Celso Roth, porque teve a parada da Copa do Mundo antes da semifinal contra o São Paulo. E nessa parada da Copa do Mundo, o D'Alessandro estava muito bem e não foi convocado para a Copa. E aí alguém na RBS pergunta para ele, talvez tu te lembre disso. Pô, e aí, o que tá achando da Argentina na Copa? E ele diz assim, que Argentina? A minha Copa do Mundo é contra o São Paulo daqui a 10 dias, não sei o quê. Ou seja, ali eu vi assim, pô, mudou. Esses caras, eles vão ser competitivos contra o São Paulo, contra o Chivas depois, assim. E aí, por isso que eu te pergunto, tu estava convivendo lá, se teve algum excesso de confiança, para não dizer soberba, no sentido de... Só teve uma coisa inesperada. Ninguém esperava que esse Mazembe fosse atacar daquele jeito. E correr tanto. E quando tu vê, tá 1-0. Quando tu vê, tá 2-0. E nós perdemos muito gol também, o Inter, né? Cara, e aí não dá nada certo. E aí, quando tu vê, passou o jogo. Sim. E aí o desespero bateu. Mas tu sabe aqui, contra o Fluminense, a gente tá na véspera desse jogo decisivo da semifinal. Eu não tô vendo excesso de confiança ou soberba do Inter. Parece que o Inter tá com os pés no chão, até porque foi um ano que o Inter oscilou muito, né? Então essa oscilada do Inter garante essa dose de humildade para entender assim, que o Fluminense é um bom time, que nós vamos, que o Beira-Rio vai estar lotado. A torcida tem que ser tolerante. Eu acho que foi muito importante também o jogo contra o River Plate no Monumental de Nunes, porque a torcida do River Plate dá uma aula eu digo assim, pro Inter, no sentido de que tá perdendo o jogo, daí tá amassando no segundo tempo e o goleiro vira o melhor em campo, o Rocher, e cada vez mais, em vez deles se indignarem, eles cantam mais e vibram mais e apoiam, acreditando que vai dar certo. E esse sentimento, de certa forma, eu acho que foi muito importante pro jogo de volta aqui, porque a torcida foi muito tolerante, e eu tenho certeza que a torcida vai fazer o seu papel e que mas vai dar tudo eu certo. tenho dito, sabe o quê?